A construção civil passa por transformações importantes com a adoção de soluções mais industrializadas e sustentáveis. Uma das tendências emergentes é a de casas modulares, produzidas em fábrica e entregues prontas para instalação. Para falar sobre essa abordagem, eu converso agora com o Diogo Ruberti, que é cofundador da Capsu. Boa tarde para você, Diogo. Seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu queria entender o que motivou a sua decisão de empreender nessa área de construção civil e como é que surgiu a ideia de apostar especificamente em moradias industrializadas. Marcelo, numa época na minha vida, eu trabalhei muito no desenvolvimento como diretor de marketing da área de negócios. Eu estava sempre participando da construção de estandes em feiras. E eu ficava impressionado como a gente construiu um estande em 2 dias, com banheiro, cozinha, com toda uma estrutura que precisa de uma casa, e desmontava esse estande rapidamente. E eu me perguntava muito por que a gente não constrói uma casa também dessa forma. Então, analisando isso, eu comecei a desenvolver um projeto de construção industrializada que eu conseguisse entregar uma casa muito rápido para as pessoas, com uma previsão certeira, Então, a gente entrega uma casa em 90 dias, com um orçamento preciso, onde não vão haver surpresas, Então, da mesma forma que eu participei de uma revolução na forma de meio de pagamento, com a construção do PicPay, eu olhava sobre quais são os outros pilares, quais são os outros tipos de negócios que eles não vão mudar ao longo do tempo. Então, a construção civil, moradia, é um tema que eu observo que também tem esse mesmo comportamento. Agora, explica para quem está assistindo, está curioso, 90 dias desde que a base esteja pronta ou 90 dias para fazer tudo? 90 dias para fazer tudo. Então, a pessoa ela compra a casa pela internet e eu entrego por delivery, na casa dela, no ponto que ela deseja, no terreno onde ela deseja. Então, basta ela entrar num site e ela faz o pedido da casa dela e a partir desse momento eu entrego em 90 dias para ela onde ela quiser, em qualquer lugar do Brasil. É possível fazer um projeto personalizado ou são já modelos, fechados ali que não dá para mudar muito? É possível sim fazer um modelo personalizado. Então, desde acompanhar as mudanças da vida, que uma pessoa tem. Então, um casal inicialmente ele tem uma demanda de casa e ele consegue ir adaptando, e adicionando alguns módulos. Ou, de acordo com o tamanho da família da pessoa, a gente constrói e adapta os módulos, os frames que a gente tem desenhado para a necessidade que a pessoa tiver para a moradia. Que tipo de madeira que vocês utilizam? A gente utiliza um material muito inovador, que se chama CLT. É uma madeira laminada cruzada, é uma madeira bruta, então ele não é um conglomerado de madeira, ele não é a madeira utilizada normalmente nas construções americanas, que é o wood frame, é uma madeira estrutural. Eu tive a oportunidade de ficar num hotel na Suécia, numa cidade chamada Skellefteå, e eu fiquei num hotel de mais de 20 andares, feito 100% de madeira. Colunas de madeira, vigas de madeira, paredes de madeira, teto, piso, todo feito de madeira, que é com essa tecnologia. É uma utilização que tem sido iniciado no mundo. Os prédios mais modernos e sustentáveis do mundo têm utilizado essa tecnologia e nós, como um dos pilares, por ter um pilar muito forte em sustentabilidade, também utilizamos o CLT, nosso método construtivo. Eu vi que do lado de fora as casas parecem que são de metal, é isso mesmo? Exato. Essa é uma opção que as pessoas têm, Então, a gente tem uma série de revestimentos que vão de acordo com o cliente. Por exemplo, em Ilhabela, nós estamos desenvolvendo um projeto agora para entregar em setembro e a gente procurou estudar quais são os materiais usados ali na ilha. Então, para essa casa, a gente está utilizando um revestimento diferente desse. Como ele pode também utilizar um revestimento de madeira, como ele pode utilizar uma placa cimentícia, Esse revestimento ele tem o objetivo de proteger a parte externa da casa e criar um aspecto estético que vai de acordo com a necessidade ou com o desejo, com o gosto, do cliente ao adquirir uma casa. Ô Diogo, eu tenho certeza que toda vez que eu entrevisto uma pessoa como você, muitos empreendedores que te veem até como espelho, como inspiração, eles ficam curiosos com a sua jornada pessoal. Como você disse, você ajudou a fundar o PicPay e agora você está apostando numa outra inovação também. Você está sempre assim com uma inovação na sua cabeça, pensando no próximo passo?
Eu estou sempre procurando inventar moda, né? Eu gosto de sempre me posicionar os negócios que eu estou ajudando a construir, sempre fazendo uma comparação, né? Quando um surfista vai entrar no mar, ele está sempre observando qual o melhor lugar para ele estar se posicionando para pegar aquela onda no momento certo. Quando a gente fundou o PicPay, em 2012, era muito interessante porque a gente ia apresentar para as pessoas achavam incrível, mas falavam, poxa, mas você tem alguma coisa para SMS? Porque são poucas pessoas que têm um smartphone. Mas a gente observava que ao longo do tempo, o smartphone seria algo comum para as pessoas e difícil seria você comprar um celular que não fosse um smartphone. Então, quando eu olho para o setor de construção, eu sempre olho primeiro para qual é aquilo que não vai mudar ao longo do tempo. Então, o comportamento humano é o que não vai mudar. Será que daqui a 10 anos as pessoas vão ter uma sensibilidade maior para sustentabilidade? Será que as pessoas vão ter uma preocupação maior em ter um produto que ajude a melhorar a vida delas, a ter um bem-estar? Então a gente aplica a saudabilidade. Será que as pessoas vão ter uma preocupação maior com a acessibilidade? Então eu procuro entender quais são as tendências, né? O que ao longo do tempo vai ser importante para as pessoas e eu procuro me posicionar bem na onda no sentido de começar esse desenvolvimento antes que isso seja talvez uma tendência ou seja um hype. Agora, quando você pensa num setor como esse de casas pré-fabricadas, você está tentando mudar um padrão de consumo no Brasil, né? O que você tem para atrair compradores, para atrair clientes? Por exemplo, preço é uma questão? Entendo que o principal ponto é a comodidade. Quando você vai fazer uma construção de uma casa, é um processo assim desafiador, porque você não tem uma série de previsibilidades. Então, entendo que o nosso principal posicionamento dentro da Capsu é entregar uma casa onde não dê dor de cabeça para a pessoa. Então a gente pensa qual a melhor internet, qual a melhor cama para que a pessoa tenha uma qualidade de sono incrível, quais são os mobiliários que tragam uma funcionalidade ideal para a pessoa dentro daquela moradia, quais são os materiais ideais, modernos, que vão trazer um baixo custo de manutenção depois. Então o nosso posicionamento é entregar um produto incrível para as pessoas. Agora, vocês estão já fazendo casas desse tipo há quanto tempo? Olha, nós estamos produzindo casas dessa maneira há cerca de 2 anos. E como é que tem sido a evolução de lá para cá? Em que estado que está a Capsu nesse momento? Ela está onde você queria que ela estivesse? Olha, existe um desafio que é o desafio cultural. As pessoas não estão acostumadas a comprar uma casa pronta, né? E eu costumo comparar como um carro. Antigamente, há 15, 20 anos atrás, o carro não vinha com ar-condicionado, não vinha com sistema de som, você tinha que fazer essas instalações depois, né, que você comprava aquele carro. Não vinha com retrovisor, não vinha com cinto de segurança. E quando a gente compra uma casa, é esse mesmo processo. Essa casa não vem completa para as pessoas. E o que a gente entrega é essa solução. Em que estágio a gente está? Ano passado nós fechamos com um faturamento de R$2 milhões, mas esse ano a gente já tem em contratos assinados 30 milhões de reais. Então a gente observa que aquilo que a gente acreditou lá atrás, aquilo que a gente começou a construir como produto, ele vem fazendo então um sincronismo, né, com o mercado e com a necessidade do cliente. Principalmente numa era de uberização, né, onde as coisas são muito mais simples, são muito mais fáceis. E a gente entende que isso também precisa ser refletido na construção de uma casa. Tá certo. Diogo Roberti, cofundador da Capsu, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.